5 sinais de alerta do Alzheimer. Dificuldade em realizar atividades rotineiras, como cozinhar, se vestir, usar telefone ou gerenciar as finanças. Esquecer informações recentes, eventos recentes ou repetir perguntas frequentemente. Dificuldade em seguir ou participar de conversas, repetir palavras ou se perder no meio da fala. Perder-se em lugares familiares, não reconhecer datas ou estações do ano. Colocar objetos em locais estranhos, como chaves na geladeira ou óculos no armário. Setembro é o mês do Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Alzheimer. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem com Alzheimer ou outras formas de demência. 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. E em todo o mundo, o número chega a 50 milhões de pessoas. E esses números poderão chegar a 74 milhões em 2030 e 131 milhões em 2050, devido ao envelhecimento da população. Isso mostra a crise global de saúde que deve ser enfrentada. Bruna, a doença de Alzheimer é um tipo de demência a mais prevalente na população, causada pela deposição de uma proteína anormal no cérebro que causa destruição dos neurônios, e aí a pessoa passa a apresentar alterações como perda de memória, de orientação no tempo, no espaço, alterações de comportamento. À medida que a doença vai avançando, a pessoa vai ficando cada vez mais dependente funcionalmente de outras pessoas. Quais são os sintomas do Alzheimer? A pessoa que inicia a doença, ela começa a perguntar a mesma coisa de forma repetida, contar a mesma história, pode esquecer o caminho de algum lugar que já é familiar, pode ter alterações de comportamento. Quais são os fatores de risco? Fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, obesidade. Também é um fator de risco importante a depressão, o isolamento social, a poluição, o déficit auditivo, entre outros. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico em nosso meio é principalmente clínico, através da história clínica. Nós fazemos também uma avaliação cognitiva, testes de memória, a depender da escolaridade da pessoa, os testes são diferentes. E nós fazemos exames de sangue e exames de neuroimagem, como ressonância, por exemplo, para afastar outras causas e também identificar algumas alterações que podem ser características da doença. Existe cura para o Alzheimer? Não. Existe tratamento com medicações que tentam retardar a progressão da doença e trazer um alívio sintomático, no sentido de aumentar a substância no cérebro que está em deficiência, para que a pessoa consiga passar mais tempo desempenhando suas funções. Também se usa tratamentos para os sintomas comportamentais, além de terapia cognitiva para treino de memória, exercício físico regular e outros tratamentos não farmacológicos. O Alzheimer não afeta apenas a pessoa diagnosticada, mas também tem um grande impacto emocional e físico nos cuidadores e familiares. E quais são os principais desafios para os cuidadores? Eu acredito que o principal desafio é a dependência funcional e as alterações de comportamento. A pessoa vai ficando dependente de terceiros, de um cuidador, para atividades básicas da vida diária, como tomar banho, se locomover, se higienizar, se alimentar, tomar as medicações. Então, acaba exigindo uma sobrecarga muito grande do cuidador. Além disso, as alterações de comportamento, como agitação, algumas vezes agressividade, distúrbios do sono, depressão, acabam tornando bem pesado para o cuidador o convívio e a questão do cuidar em si. É importante que os cuidadores procurem uma rede de apoio, grupos de apoio de outras pessoas que vivem o mesmo problema para compartilhar experiências. É importante que o cuidador trate as suas doenças, principalmente as doenças relacionadas à ansiedade, depressão, que são muito comuns no cuidador. E é importante também, além do tratamento da parte física, das doenças orgânicas, que o cuidador
O ideal é que o cuidador faça um revezamento, com mais de uma pessoa revezando os cuidados. Muita gente, em algum momento da vida, percebe que a memória começa a falhar. Quando que a gente deve se preocupar? Existe aí um sinal de alerta específico para o Alzheimer? Bem, específico não, mas existem sinais de alerta para um declínio cognitivo em geral, para que seja feita uma investigação. Principalmente aquelas pessoas que estão tendo dificuldade em atividades que antes a pessoa fazia com facilidade. Atividades instrumentais como gerir as próprias finanças, realizar operações bancárias, no próprio trabalho, alguma atividade, no caso da dona de casa, a questão dos alimentos, né, de elaborar os pratos e fazer a gestão da sua própria casa. Também a gente tem que ficar atento quando uma pessoa não consegue aprender coisas novas. É um sinal de alerta, né? Nós precisamos estar com a nossa capacidade de aprender coisas novas sempre presente. A partir do momento que a gente não está conseguindo aprender uma atividade nova, isso gera um sinal de alerta também. Pessoas mais jovens podem ter Alzheimer? Sim. Existe a doença de Alzheimer precoce, né, que acontece antes dos 60 anos de idade. Existe um tipo de doença de Alzheimer familiar, através de uma alteração genética que está presente em várias pessoas da mesma família, e casos também de outras doenças degenerativas que se assemelham à doença de Alzheimer, que podem acontecer de forma mais precoce. A gente passou pela pandemia da Covid e uma das sequelas dessa doença era a perda de memória, né? Isso pode ter alguma relação com Alzheimer? Nós sabemos que a Covid causa várias alterações neurológicas. Uma das alterações realmente é a alteração de memória e de outros domínios cognitivos, mas não é propriamente a doença de Alzheimer. Realmente, em algumas situações, pessoas que já tinham uma predisposição e já iriam desenvolver a doença em algum momento, pela doença da Covid, acabou antecipando o que já iria acontecer em algum momento. E existem as alterações próprias da Covid que não têm relação com a doença de Alzheimer em si. Como tratar? É muito importante a terapia cognitiva, né? Atividades e exercícios para treinar os domínios cognitivos que a pessoa ainda preserva. É importante também a atividade física regular. É importante tratar déficits sensoriais, como o déficit visual e déficit auditivo, que causam isolamento. Tratar a depressão. E existem medicamentos específicos para a doença que aumentam a acetilcolina no cérebro, facilitando a comunicação dos neurônios, né, e tentando retardar a progressão da doença. Já existem também medicamentos modificadores da doença aprovados fora do Brasil, que ainda não chegaram na nossa realidade, né, que são medicamentos ainda de alto custo e que ainda está, de certa forma, sendo experimentado lá fora e ainda não temos acesso. E como se prevenir? Nós precisamos agir justamente nos fatores de risco, né? Então, precisamos evitar o sedentarismo, fazer atividade física regular, suspender o tabagismo, evitar o isolamento, tratando também os déficits sensoriais, tratar a depressão, cuidar dos fatores de risco cardiovasculares, controlar a pressão, a glicemia, né, o açúcar no sangue, o colesterol. Então, todas essas medidas não farmacológicas acabam reduzindo o risco de doença de Alzheimer em torno de 30% a 40%. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no nosso canal e compartilhe com os amigos. Até!